Hoje é dia do nosso quadro de Educação Financeira, Lição de Casa, com a Daline Barbosa. Na reportagem da semana passada, nós falamos do método DZOP, criado pelo educador financeiro Reinaldo Domingos. A Daline está aqui ao meu lado. Esse mecanismo, esse método, é para diagnosticar, sonhar, orçar e poupar. É o significado, inclusive, dessa sigla DZOP. A Daline está aqui ao meu lado. Daline, boa tarde. Boa Nós tarde, estreamos Marcelo. semana passada e hoje nós vamos já para a segunda reportagem. É uma série que a gente vai exibir em 2 meses, uma vez por semana, toda terça-feira aqui no Piauí TV. Agora sim, boa tarde para você. Boa tarde, Marcelo. Eu tentei te interromper porque hoje sou eu que quero começar lhe fazendo uma pergunta. Pois fique à vontade. Qual foi a reportagem, qual foi a notícia que você descobriu semana passada que mais lhe chamou a atenção? Que me chamou a atenção como telespectador aqui foi a parte do sonho. Principalmente a frase lá do Reinaldo Domingos, de que pobre não é aquele que não tem dinheiro, e sim aquele que não sonha, que não tem sonhos. Eu achei interessante, acho que deve ser muito observado pelas pessoas. E é isso que a gente vai focar hoje, nos sonhos e como eles podem fazer para manter os seus pés no chão para economizar. Para falar mais detalhes sobre isso, para a gente, como é que a gente faz isso, além da nossa reportagem de hoje, está aqui com a gente o professor Cláudio Silva, que é educador financeiro, economista e nosso consultor aqui no É de Casa. Boa tarde, professor. Boa tarde, Daline. Boa tarde, Marcelo. Lição de casa, né? O É de Casa é uma outra atração da nossa programação. E o Lição de Casa, mas fica tudo em casa, e é em casa que a gente deve ter essa educação, não é, professor? No dia a dia, e isso partindo de todos os integrantes da família. Exato, Marcelo. Se a família inteira não se conscientizar que é importante você dar um exemplo para as crianças, no momento que elas forem adultas, elas vão ter o mesmo comportamento que tem seus familiares. Então é importantíssimo que a família toda esteja envolvida nesse processo de educação financeira. Marcelo, conta pra gente então os números que as pessoas podem mandar perguntas pra gente. 981554422, as perguntas já estão chegando, daqui a pouco a gente vai passar algumas aqui para o nosso entrevistado ou ligar direto para a nossa redação. Está aí para facilitar no seu vídeo, 2107-6648. Então, para começar a receber essas perguntas, vamos assistir agora todos juntos a nossa reportagem de hoje. Qual seria o seu maior sonho hoje? Trocar de carro. Eu gostaria de ter uma empresa assim para gerar rendas. Casa própria. Na verdade é o meu sonho, acho que de milhões de brasileiros. Perguntando assim na rua, a gente encontra a resposta de todos os tipos, mas tem bastante gente que nem parou para pensar ainda qual é o principal sonho da vida. Meu Deus, esse é o maior sonho. Você já tinha parado para pensar nisso? Não. Mas também tem muito sonhador andando por aí. Bom dia, tudo bem? Qual é o seu maior sonho? Bem, eu desejo conhecer um país a cada ano, alguma coisa nesse sentido. Você aceitaria então conhecer um educador financeiro com a gente para ele lhe orientar como é que faz para realizar esse sonho? Ah, pode ser sim. Vamos lá? Vamos. Então vamos lá. Olá, Letícia, tudo bem? Prazer, Daline. Esse aqui é o Renan, que vai conversar com você um pouquinho para saber como é que ele vai realizar o sonho dele. Junto com a educadora financeira, o empresário Renan Tourinho descobriu que o ideal é ter 3 sonhos, um de curto, outro de médio e mais um de longo prazo. Agora nós vamos focar só no sonho de curto prazo, que é viajar. Primeiro é preciso analisar o quanto ele ganha, que é uma média de R$5.000, e o quanto ele gasta, que é R$4.000 mais ou menos. Isso para poder saber onde cortar as despesas. Esse corte não é tão difícil assim, porque, de acordo com os economistas, cerca de 30% do que nós gastamos é desperdício. À medida que você identifica onde você está gastando mais, nós iremos trabalhar de maneira estratégica para que você comece a poupar, comece a cortar gastos em despesas supérfluas, despesas que podem ser amenizadas, gastos que você faz às vezes com lanches de R$400, vamos diminuir aí para 200, 300, isso você vai ver o que é melhor. Bom, Renan sonha em conhecer um país a cada ano, mas pelo que ele ganha, vai ter que fazer algumas adaptações, escolher um país mais perto ou ter um prazo maior, por exemplo. Vamos colocar todos os gastos na ponta do lápis, no caderno, colocar o custo com a passagem, o custo que você vai ter com a alimentação, com a hospedagem, todos esses gastos. Após calcular todos esses gastos, você disse que é uma média de 10 mil, certo? Então, você quer realizar esse sonho, 10 mil é a viagem. E você pretende realizar isso dentro de
um ano, certo? Ou seja, 12 meses. Dentro desses 12 meses, você vai ter que tirar, imagine só, para 12 meses, em torno aí de 850, vamos lá, 850, vamos arredondar aqui para 900. Agora, conhecendo cada passo que tem que dar, Renan começa a visualizar o sonho já realizado. Trabalhando direitinho, cortando as despesas, com o decorrer do tempo, a gente consegue se adequar para chegar pelo menos próximo disso. Então, daqui a um ano tem viagem pela frente. Ah, com certeza. Tá aí, mais uma lição de casa que a gente deve prestar bem atenção e ir para a ponta do lápis para não dar um passo muito além do que se pode. E é justamente aí que eu quero começar a nossa conversa com o professor. Na parte que é mais difícil para a gente, economizar. Como é que a gente poderia falar mais sobre esse dado de que 30% do que a gente gasta é, na verdade, desperdício? Veja só, Daline, veja só, telespectador. Muitas das coisas que fazemos no dia a dia, você dá uma gorjeta para o guardador, você dá uma gorjeta no sinal, você faz um lanche despretensioso. Quando nós juntamos, às vezes, esses recursos que nós vamos distribuindo ao longo do dia, um filho pede um dinheirinho aqui, uma coisinha ali, quando você junta tudo isso no mês, isso acaba dando um valor significativo dentro do seu ganho, no seu universo de ganho. Então a gente tem que ter um pouco mais de critério e um pouco mais de controle sobre esses valores que nós vamos usando dessa maneira. Então esses gastos do dia a dia ali, mesmo com despesas mais simples, eles devem ser organizados? A família deve preparar uma espécie de orçamento para saber o que tem disponível para cada tipo de despesa? Seria isso? Sim, Marcelo. O fundamental é que a gente faça um bom planejamento. O que é um planejamento? Você colocar isso num orçamento, numa planilha, num papel, num caderno, em qualquer lugar, onde você controle efetivamente aquilo que está saindo do seu orçamento. E aí sim, comece a verificar o que você está gastando, o que pode ser reduzido. Claro, ninguém vai deixar de comprar alimentação, ninguém vai deixar de ter um lazer, mas tudo isso pode ser feito dentro de parâmetros, dentro de medidas, dentro de valores que as pessoas possam fazer e não comprometa o seu sonho, que é a melhor coisa do mundo, né? Para economizar, para realizar esse sonho. Então, falando dos sonhos, a gente tem que levar em consideração também o momento que o país passa, a nossa economia. Como é que a gente pode enquadrar sonhos, como, por exemplo, algumas pessoas falaram de ter uma casa? Isso. Muita gente quer ter uma casa, mas muitas vezes o seu orçamento não se enquadra no tipo de casa que ele quer. Então, ou você reduz um pouquinho o nível da casa, ou aumenta o prazo que você vai juntar o dinheiro para comprar essa casa, ou busca um financiamento mais adequado para o seu salário e para a sua condição. Existem várias metodologias ou várias formas de você fazer isso. Então, você tem que ter paciência para adequar ou o tempo ou o ganho exatamente aquilo que você quer. Por falar em paciência, essa questão do controle, de colocar as coisas na ponta do lápis, lá no papel, a Maria Beatriz, ela disse que viu na primeira reportagem a recomendação do especialista falando que tudo tem que ser anotado, inclusive o gasto com um cafezinho. Ela disse que não teria paciência para tanto. Gostaria de saber a opinião do senhor quanto a esse controle que se deve ter com as despesas. Veja, quando os valores são muito pequenos, você pode especificar um percentual do salário. Então eu vou gastar até 5% do meu salário com coisas pequenininhas, que a princípio não tem muita relevância. E aí você começa mentalmente a controlar essas coisas, já que as maiores despesas nós controlamos sempre. Todo mundo controla aluguel, todo mundo controla o supermercado, todo mundo controla cartão de crédito, mas esses dinheiros que saem momentaneamente no nosso dia a dia, a gente não consegue às vezes verificar. Então eu defino um percentual e uso esse percentual como esse valor que eu posso utilizar. E aí o senhor falou do que tem que ser economizado, do que pode no dia a dia, nesse planejamento. Algumas pessoas perguntando se é interessante fazer uma espécie de fundo de reserva, inclusive esse é o termo que é utilizado aqui pelo Carlos Augusto, para poder, no final do ano ou de tempos em tempos, realizar o sonho de uma viagem, por exemplo. Carlos Augusto, a minha recomendação é o seguinte: tudo que a gente ganha, primeiro a gente paga para a gente. Ou seja, tire um determinado percentual do seu salário e guarde para você. Esse guardar para você é para você fazer o teu investimento. O que é o teu investimento? Pode ser um estudo, pode ser um carro, pode ser uma casa, pode ser uma viagem, mas é o teu investimento. Você está guardando dinheiro para você. Retira, coloca na poupança, deixa em casa. O que é que faz com esse dinheiro lá dessa reserva? Preferencialmente, você coloca ou num fundo de investimento, ou numa poupança, ou num outro investimento que pode ser um tesouro direto, algo que efetivamente vai rendendo alguma coisa e você saiba que quando precisar dele, ele vai estar lá à sua disposição. A poupança agora não é uma boa opção ou nenhuma opção. A gente brinca com o seguinte, que a poupança é para valores menores, vamos supor, até 10 mil reais, vamos dizer assim, em que as pessoas ela tem aquele hábito de ir lá e olhar o seu dinheiro. Meu dinheiro está lá, está guardado. Então você vai fazer na poupança.
Aquelas pessoas que têm um pouquinho mais de interesse em investimento, vai colocar no Tesouro Direto, vai colocar no fundo de investimento, porque muitas vezes você não tem enxerga o valor no mesma hora. Você vai precisar de pedir o saldo e está 1 dia, 2 dias depois disponível. Professor, eu queria que você falasse o que as pessoas têm que levar em consideração na hora de comprar um carro, de trocar de carro, por exemplo. É um sonho de muitas pessoas. Que é um né? sonho que muitas pessoas falaram até na reportagem. Ou usado ou novo. Nós estamos passando por uma situação que é muito interessante. Você vai comprar um carro novo hoje de R$70 mil, ok? Mas muitas vezes você consegue comprar um carro usado com 15 mil quilômetros rodados, 20 mil quilômetros rodados, tão novo quanto, já com 30% de desvalorização. Então você tem que ver essa relação custo-benefício. Aí um amigo me falou, não, eu gosto do cheiro do carro novo. Aí eu digo para quem gosta de cheiro do carro novo, já tem até um perfume no mercado que é cheiro do carro novo. Você pode fazer uma visita a uma concessionária lá, periodicamente, entrar um pouquinho para sentir aqueles o cheiro cheirinhos também. de carro. Que às vezes o que você vai pagar a mais não vai te trazer o retorno do que você pagaria num carro já um pouquinho usado, mas que tem o mesmo conforto. Muitas participações aqui, por exemplo, parabéns pelo quadro Educação Financeira, fantástica reportagem, deviam explorar mais o tema, é o que a gente se propõe a fazer nas próximas semanas, durante 2 meses, aqui no Lição de Casa. A Sandra da Pissarra diz, sou assalariada e tenho planos de construir uma casa. Como realizar esse sonho com um salário mínimo por mês? Sandra, não tem dificuldade. Você precisa se planejar. O que é se planejar? Primeiro, identificar o local que você vai colocar a tua casa para comprar o teu terreno. Hoje existe financiamento de terreno e construção, onde você pode pegar esse recurso numa instituição financeira, com juro baixo, dependendo do valor da sua casa, pode se enquadrar num programa de governo. E isso você vai conseguir ter a sua casa, impactar o teu salário naquilo que você pode pagar e não ter nenhum problema de inadimplência na frente, nenhum problema de você vir a perder a sua casa. Existem várias linhas que você pode trabalhar nesse sentido. Põe muitas dúvidas de telespectadores, perguntas aqui para o nosso convidado, para o nosso parceiro do nosso quadro, e como a da Lúcia, né? Gasto 80% só com contas fixas, como é que eu faço para economizar um pouco mais? Essa e outras perguntas nós vamos passar para o Cláudio Silva, educador financeiro, e nós temos um e-mail, inclusive, coloca na tela, por favor. É o lição de casa, liçãodecasa@tvclube.com.br. A gente espera seus e-mails e o professor vai respondendo ao longo do tempo, a gente vai mandando de volta para vocês e logo, logo tem novidade quanto a essa resposta para chegar até vocês. As perguntas que chegaram por telefone e as do e-mail também a gente passa direto. Agradecer ao senhor pela participação aqui no nosso quadro, tirando dúvidas, esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores, educador financeiro Cláudio Silva. Eu que agradeço a vocês e falo com os telespectadores, estamos aqui à vontade de vocês. Mandem as suas dúvidas, estamos passando por uma questão econômico-financeira no país muito difícil e vocês precisam de orientação e nós estamos aqui para prestar essa orientação a vocês. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde. Aline, é um prazer tê-lo com você aqui. Semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais e a gente aguarda suas dúvidas através do liçãodecasa@tvclube.com.br. E na semana que vem nós vamos fazer o perfil, vamos mostrar para você qual é o seu perfil financeiro, para você descobrir onde tem que apertar aquele parafuso que está faltando.